Essa é a primeira vez, espero que de muitas, que eu falo sobre um time que não é o meu. É, Se por um lado isso pode ser um pouco negativo, porque não enxergo as nuances que torcedores, apenas torcedores enxergam, pelo outro lado eu apenas assisto aos jogos sem muito do peso da implicância que é intrínseca a quem torce. O assunto em pauta é São Paulo do Zubeldia, cujos indicadores de desempenho são, ao meu juízo, mais ou menos é, fiéis ao que é o time. Uma equipe muito forte, controladora, que domina o jogo pela posse de bola. É a segunda equipe do Campeonato Brasileiro com maior posse de bola, atrás apenas do Atlético. É a terceira que mais troca passes, é a quarta em passes curtos, portanto, aqueles passes que movem a bola entre 5 e 15 jardas, o que dá mais ou menos 3, 4 metros até 13 metros. É a primeira que mais move a bola com passes médios, portanto, de 15 a 30 jardas, o que dá mais ou menos aí uma pista de como joga o São Paulo, movendo a bola para mover o adversário, jogo de posição. Contra tudo e tanto, adequado às características dos jogadores do São Paulo, que não são, em sua maioria, jogadores muito rápidos e de muita marcação. Talvez isso explique, pelo menos em parte, a razão pela qual o São Paulo ele tem o segundo time com menos desarmes, ou perdão, o segundo time com menos interceptações por minuto jogado no Campeonato Brasileiro, é o quarto com menos desarmes por minuto jogado no Campeonato Brasileiro, é o segundo time que menos bloqueia chute. Aí vai aparecer o Mané ali e dizer, não, tá vendo? Time frágil, defesa frágil, quarto time com mais clean sheets no Campeonato Brasileiro. Essa é uma característica muito comum a times que jogam por posição, Manchester City, outros times, grandes times posicionados por aí, eles não costumam ter a sua imagem muito associada a alto índice de bloqueio de chute, muitos desarmes, muitas isso não costuma acontecer muito não. Porque os jogadores eles não têm muito essa característica, são times que se defendem com a posse de bola. É o quarto time com mais clean sheets que o Fortaleza, por exemplo. Entre linhas, e o ataque, o time era liso. O São Paulo tem uma característica que eu acho engraçada, que tem muito que ver com, acho que um problema de métrica de dado. Os gols esperados, São Paulo é o décimo, tá? Em gols esperados que é pouco. Mas isso acontece porque os expected goals são feitos a partir de uma métrica cumulativa, que dá margem muitas vezes para que times tenham mais expected goals do que efetivamente chances criadas, porque chutam de longe, chutam de tudo quanto é lugar. O São Paulo é um time que chuta muito pouco, é o 11º time com mais chutes, portanto o nono time que menos chuta no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ele chuta apenas quando está dentro da área e já muito perto do gol. A distância média percorrida dos chutes dos jogadores do São Paulo é a terceira mais curta do Campeonato Brasileiro, o que talvez explique em parte uma taxa muito alta de gols por chute, que seja também o time com mais chutes na trave e o sexto time com mais gols no Campeonato Brasileiro até aqui. Antelinhas, como é que é essa posse de bola? Era liso? O São Paulo ele é o quarto time com mais toques no seu primeiro terço. Acho que décimo terço e menos ainda no último terço. Por que isso acontece? Porque eles procuram tocar bastante a bola no campo de defesa para atrair o adversário e sair em direção ao ataque. Geralmente partindo da direita para a esquerda. O Fluminense entendeu isso muito bem. O plano de jogo do Mano Menezes foi muito bom. O Rafinha fez uma partida ruim, mas isso também tinha muito que ver com uma marcação muito justa, evitando esse tipo de passe de fora para dentro, que é o que permite ao São Paulo acelerar o jogo sempre em diagonal. O que é uma outra coisa que é muito bem expressa pelos números. O São Paulo é o quinto time com mais passes para o último terço e 11º time com mais passes em direção à área. Por que isso acontece? Porque os passes para o último terço são sempre em diagonal e buscando as pontas. A mesma coisa acontece com o Atlético Mineiro, que é o primeiro no quesito de passe para terço final, mas é quinto para passar para a área. O Bahia, por exemplo, é terceiro nos dois. Por quê? Porque ele sai de dentro para dentro. Entre linhas, e se o adversário não quiser subir a marcação, se mantiver em bloco médio ou baixo? Primeira coisa, paciência. Paciência vai rodar a bola. Para poder juntar bastante jogador de um lado do campo, pesar o lado, inverter. O São Paulo faz isso muito bem, numa parte das vezes do lado esquerdo para o lado direito. É o segundo time com maior precisão de passe longo. Isso tem muito que ver com os passes certos, que são curtos. Quanto mais vezes você toca a bola curta, mais você traz jogadores para um setor só do campo, fica mais fácil de você inverter a bola. Ou se for para acelerar, coragem, para poder tocar em jogadores que estão marcados. Faz a moda desherbe. Toca a bola em quem está marcado, fixa a pressão, gera espaço nas costas. É assim como tem feito o São Paulo, uma parte das vezes, com o Lucas, que é, ao meu juízo, um dos melhores jogadores do Brasil e faz por merecer estar na seleção brasileira.